A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o nosso momento, que Deus abençoe a família de vocês. Hoje nós vamos iniciar uma lição nova, uma revista nova. Vou mostrar para vocês. Esta é a nossa nova revista do trimestre. Aqui está escrito o que vamos aprender. Vamos ler aqui junto comigo o que nós vamos aprender durante todo esse trimestre nessa revista, conhecendo a história dos filhos que escolheu fazer o que é certo. Conhecendo a história dos filhos que escolheu fazer o que é certo. Durante esse trimestre, nós vamos aprender muitas histórias da Bíblia, de muitos filhos de Jesus. E essa é a nossa primeira lição, Jacó e sua grande família. Jacó e sua grande família. É a nossa primeira lição dessa revista. E para iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração para que o Papai do Céu esteja presente com nós e toque nossos corações e fale conosco. Vamos fechar os nossos olhos em reverência ao nosso grande Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Pai, pelo dia que o Senhor nos deu hoje, Senhor, pela nossa família abençoada que o Senhor nos deu. Obrigada por todos estarmos bem, Pai, obrigada por estarmos com saúde, por estarmos aqui junto, aprendendo um pouquinho da sua palavra. Abençoa o nosso dia, esteja com cada criança que estará ouvindo, Senhor, a sua palavra, e as crianças que não puderem também, que o Senhor venha estar com elas, tocando seus corações e cuidando de cada uma. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos falar a nossa memória em ação para iniciar a nossa aula? A nossa memória em ação está escrito assim: os seus descendentes vão formar uma grande família. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Vamos ler de novo? Aqui, ó. Os seus descendentes vão formar uma grande família. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Vocês se lembram, crianças, que nós estávamos aprendendo sobre Abraão, sobre a promessa que Deus tinha feito para ele, que daria a ele uma grande nação? E isso se cumpriu e continuou se cumprindo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a longa história de Abraão e os seus descendentes. Hoje vamos aprender sobre Jacó. Abraão foi abençoado por Deus. Deus o abençoou ele com o seu filho Isaque. E Isaque teve filhos, e um dos seus filhos se chamou Jacó. E Jacó teve uma grande família. Deus o abençoou muito, Jacó. Jacó teve 12 filhos, crianças. 12 filhos. Vamos aprender um pouco do nome de cada um dos seus filhos? Jacó teve. Vou colocar aqui para vocês verem também, ó. Jacó teve Simeão, Levi e Judá, com a serva Leia. Também teve Judá, Levi, Isacar, Judá e Zebulon. Esses foram os filhos que Jacó teve com a serva Leia. Jacó tinha sua esposa chamada Raquel, mas Raquel não conseguia ter filhos. Então ela entregou a sua serva Bila. E Bila teve Dan e Naftali, mais 2 filhos que Jacó teve. Depois Jacó teve também com a serva Zida. Jacó teve Gade, Azar,
e Diná. Ele teve uma filha também. Depois de um tempo, Raquel conseguiu engravidar. Deus abençoou a sua esposa Raquel e ela teve um filho chamado José. Futuramente nós vamos aprender sobre José, que foi um homem muito especial para Deus. Crianças. Então sabemos que Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. Naquela época, era normal os homens se casar com muitas mulheres, com outras mulheres. Mas isso hoje não é possível. Deus não se agrada que isso acontece hoje. Foi naquele tempo, no passado. Hoje, o nosso papai, o papai de vocês, é casado somente com a mamãe de vocês. Naquele tempo, os homens casavam com muitas mulheres e isso dava muito problema. Hoje, isso não é do agrado de Deus. Certo? Para que vocês entendam um pouquinho sobre o que aconteceu antigamente. Por isso que Jacó teve vários filhos com outras mulheres, porque ele se casou com outras mulheres naquele tempo. Mas hoje isso não é possível. Depois que Raquel teve José, ela conseguiu engravidar novamente crianças e teve o seu filho chamado Benjamim. Aqui, ó. Benjamim e José foram os filhos que Raquel deu para Jacó. Depois que ela teve Benjamim, ela ficou doente, começou a ficar fraquinha e acabou morrendo. Jacó ficou muito, muito triste por ter perdido a sua esposa Raquel. Então colocou o seu nome, o nome da criança, de Benjamim. Mas Deus tinha uma promessa para aquela família. Deus ia abençoar muito e muito aquela família, a família de Jacó. Para que vocês vejam aqui, ó, no visual, essa era uma família grande. Vocês já imaginaram, crianças, ter tantos irmãos assim? Tantos irmãos, 12 irmãos? É bastante, né? Que confusão, né? Seria muita gente na casa, muita gente falando e conversando. Jacó teve 12 filhos e eram muitas pessoas, muitos irmãos que moravam juntos. Mas Deus tinha uma promessa nessa família e abençoou a cada um deles. E abençoou a Jacó. Jacó foi trabalhando crianças e se tornou um homem muito rico, muito conhecido. E ele morava na cidade de Canaã, um lugar que Deus prometeu para ele, para morar com a sua grande família. Para morar com a sua família. Deus tinha uma promessa para aquela família e ia abençoar e cumprir aquela promessa. Futuramente, os seus filhos foram crescendo, aquela nação foi cada vez mais aumentando e daquele povo nasceu, sabe quem? O nosso querido Jesus. Jesus fez parte daquela família. Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados e para nos libertar. E ele fez parte daquela família também, porque ele foi os descendentes daquela família. E vocês, crianças, querem fazer parte da família de Deus? Eu quero fazer parte da família de Deus. Essa é a família de Jacó, uma família grande. Deus abençoou a Abraão, que teve Jacó, que teve uma grande família e que essa família foi crescendo e futuramente teve Jesus. Jesus veio da descendência dessa grande família e Jesus é o nosso Pai, é o nosso Deus e nós fazemos parte da família de Deus, da família de Jesus. Jesus mora no nosso coração. Vamos fazer uma oração para que a nossa família seja abençoada e que Deus permaneça sempre conosco, cuidando do nosso lar, cuidando da nossa família e que Jesus esteja sempre em nossos corações. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por tudo, te agradecemos por fazer parte da sua grande família, da família que o Senhor projetou
que o Senhor prometeu há muito tempo. E nós somos descendentes do nosso Jesus, somos descendentes de Ti, somos parte de Ti, Senhor. Somos uma família que vem de Ti e nós somos gratos e felizes por fazer parte da família de Deus. Abençoa cada um de nós. Esta foi a lição de hoje, mas vamos, antes de terminar, ler também na Bíblia, para que vocês possam ler com o papai, com a mamãe, se vocês quiserem depois, para conhecer um pouquinho mais dessa história sobre os filhos de Jacó. Fica-se em Gênesis, capítulo 35, do versículo 23. Vamos ler do 23 até o 26. Então, Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Os que teve com Leia foram Ruben, filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi e Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, Jacó teve Dan e Naftali. Com Ziba, a escrava de Leia, Jacó teve Gade e Azer. Esses foram os filhos nascidos de Jacó na Mesopotâmia. Eles moravam na Mesopotâmia, nasceram na Mesopotâmia, na cidade de Canaã. Esses foram os filhos de Jacó, foram a sua família. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a família de Jacó e um pouquinho sobre a família que veio de Jesus e a família que nós pertencemos, que é a família de Deus. Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, de aprender um pouco sobre Jacó, e até a próxima aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Crianças, fiquem com Deus.